Que bacana, eu estou muito feliz de ter você aqui no nosso 9º vídeo de felicidade. A gente está chegando cada vez mais perto do final do nosso curso e você vem desenvolvendo a felicidade aí ao longo dos dias, ao longo das semanas. E que bacana você estar chegando aqui no 9º vídeo. Estou muito feliz de estar com você até agora. Olha só, agora, nesse momento, a gente vai falar de algo muito importante, mas muito importante, que é desenvolver um propósito para a nossa vida. Descobrir qual é o grande propósito que a gente veio fazer aqui, né? Qual a nossa missão na Terra? Qual o nosso propósito de existir? E para a gente entender melhor, eu vou contar uma história aqui que é muito interessante. É o seguinte, você imagina que eu estou num evento, e aí nesse evento eu conheço uma pessoa, estou lá naquela mesa reunido com várias pessoas que eu não conheço e começa a me apresentar. Como é que você chama? Aí o rapaz, mas olha, eu sou o João. Aí o homem se estapeia logo, dá aquelas palmadas, aqueles bate na costa. E aí, João, o que você faz da vida? Aí o João diz, poxa, fecha a cara logo assim, né? Eu sou pedreiro, rapaz. Aquela dureza, aquele trabalho duro, aquela dificuldade. E aí todo dia tem que acordar cedo, né? Batalhar bastante. Aí João, mas olha pelo lado bom. De repente não, no teu trabalho você já está malhando, não precisa nem fazer exercício depois. Olha que bacana, é por isso que você está em forma. Como é bacana isso. Não, mas eu não gosto de ser pedreira, aquela coisa dura. Aí olha só meu dedo, como está cheio de cimento aqui, ó, comendo as unhas, comendo o canto dos dedos. Não gosto muito de pedreiro. Eu viro para o lado assim e converso com outra pessoa. E aí, como é que você chama? Eu sou o José, pode chamar de Zé. E aí, Zé, o que você faz da vida? Ah, rapaz, eu sou pedreiro. Ó, que bacana. Eu conheci outro aqui, o João, né? Pois é, eu sou pedreiro. E aí? Olha, eu comecei há uns anos atrás como servente. Eu não sabia fazer nada. Eu só carregava o material para ajudar os pedreiros. E aí eu voltei a estudar, terminei meu 2º grau, fiz um curso para pedreiro. Eu sou pedreiro profissional hoje. E agora eu quero ser encarregado da obra. Estou fazendo cursinho depois do meu expediente, que eu quero fazer também depois uma faculdade de engenharia. Então, estou me preparando para fazer o vestibular de engenharia, porque eu quero criar os prédios, criar as obras que a gente está realizando como pedreiro. Pô, bacana, Zé! Que legal você, né? O Zé percebe ali o trabalho dele como se fosse uma carreira. Ele viu uma escadinha naquilo que ele está fazendo hoje. E aí eu achei muito interessante conversar com o Zé, e aí converso com outra pessoa que está na mesa. E aí, como é que você chama? Aí dá um sorrisão logo, né? Ah, eu sou o Pedro. E aí, Pedro, o que você faz da vida? Rapaz, eu passo o dia realizando o sonho das pessoas. Pô, e aí, Pedro, o que você faz da vida? Onde é que você trabalha? Eu sou pedreiro. Pô, Pedro, como é que o pedreiro realiza o sonho das pessoas? Pô, você não tem um sonho de construir uma casa, né? De ter sua casa própria, de reformar a sua casa, de construir uma igreja, construir a sua empresa, reformar a sua empresa? Eu vou lá e realizo. Então eu saio de casa, botei na minha cabeça que eu saio de casa todos os dias para realizar o sonho de uma pessoa. E aí eu já trabalho isso comigo, é um dia mais interessante que o outro, é um dia mais feliz que o outro. Puxa, Pedro, que bacana, né? Eu não tinha visto a profissão de pedreiro dessa forma, mas que bacana, que legal. Aí a gente faz uma análise rapidamente dessas histórias. Os 3 trabalham juntos. Os 3 ganham hoje o mesmo salário, fazem praticamente o mesmo trabalho. Aí a gente vai cortar a cena agora e vai adiantar 5 anos à frente. Imagine a vida desses 3 pedreiros 5 anos no futuro. Como é que você acha que vai estar o João, que vive reclamando? Como é que você acha que vai estar o José, que percebeu o trabalho dele como uma carreira? E como é que você acha que vai estar o Pedro? A resposta dessa questão é uma das maiores descobertas da ciência dos últimos 500 anos. Por quê? A gente imagina, primeiro, que o João, se daqui a 5 anos estiver empregado, já tem que agradecer muito a Deus. Porque uma pessoa que é mal-humorada, que reclama, com certeza faz um trabalho ruim. E esse trabalho ruim não vai se perdurar por muito tempo, ele vai acabar sendo demitido. E quando um João desse é demitido, para que ele arrume um outro emprego, é muito difícil, né? O Zé, daqui a 5 anos, a gente imagina que esteja formado, esteja aí já com o diploma de engenharia, esteja construindo mais ainda. A gente percebe que ele tem uma progressão aí na carreira dele. E como é que está o Pedro?
E eu faço uma outra pergunta. Entre o José e o Pedro, quem está melhor em todos os aspectos da vida? Quem está melhor financeiramente, emocionalmente, em todos os aspectos? Quem você acha? O José ou o Pedro? A maioria das pessoas acha que é o José. Por muitos anos da minha vida eu achei que era o José. Eu era mais o José. Na verdade, nós somos, às vezes, os três. Os três ao mesmo tempo ou os três no mesmo dia. Tem um momento que a gente está mais João, um momento que está mais José e um momento que está mais Pedro. Mas por muito tempo eu fui o José. O que acontece com o José? O José, se não trabalhar bem um pouco a felicidade, se não trabalhar bem a felicidade dele para o dia de hoje, se ele não trouxer a felicidade para o dia de hoje, ele corre o risco de estar progredindo na carreira, mas ele está jogando a felicidade para frente. Ou seja, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu fizer uma viagem internacional, eu vou ser feliz. E você adia aquela felicidade para frente. Aí você chega a conquistar, aquilo passa muito rápido, aquela sensação de bem-estar, aquela felicidade é passageira, e você rapidamente cria um novo objetivo, cria uma nova meta maior ainda. Se você conquistou o carro, agora você quer ter um carro melhor. Se você conquistou a casa, agora você quer uma casa com piscina. E aí a gente passa a vida, sendo João, se nós não tomarmos cuidados, a gente passa a vida adiando a felicidade, jogando ela para frente. A grande descoberta da ciência que eu falei para você, dos últimos 500 anos, é que quem tem mais sucesso ao longo de 5 anos, ao longo de um período, é o Pedro. É aquela pessoa que traz a felicidade para o dia de hoje. Porque, como a gente viu no início do curso, a felicidade traz um monte de benefícios. Nós ficamos mais inteligentes, mais produtivos, encontramos solução melhor para os problemas do dia a dia. E quando a gente está mais feliz hoje, a gente acaba realizando mais. Por isso que a gente tem mais sucesso. O Pedro acaba sendo aquela pessoa que realiza mais, que ele é empurrado para cima. As pessoas veem o Pedro trabalhando de maneira impecável, feliz da vida, né? Cantando, sentando um piso lá perfeito. Você, Pedro, vamos montar um negócio, né? Você trabalha tão bem, vamos fazer um trabalho extra depois do expediente aqui. A gente vai incentivando essa pessoa a ir para frente. Aí eu volto a pedir para você analisar uma coisa. Os 3 pedreiros, no presente, trabalham juntos até, ganham a mesma coisa, mas você percebe que a maneira que a gente reage ou como a gente vê o nosso trabalho faz uma diferença muito grande no nosso resultado? Se a gente puder mudar as lentes, imagine aqui, a gente está com um fundo verde atrás, né? Vamos mudar o fundo, vamos mudar a cor do vídeo, vamos mudar a lente da câmera. Você vai ver aí de uma outra cor, outra tonalidade. Está vendo aí a diferença? Quando a gente consegue conscientemente mudar a lente com que a gente vê o mundo, nós mudamos também as coisas à nossa volta. E se a gente vê o mundo de uma maneira mais positiva, você vai ter muitos ganhos com isso. Imagina o seguinte, você está ligado na televisão, né? Assistir notícia ruim, tem uma pesquisa, inclusive, que faz a gente descobriu que a gente fica mais triste quando assiste notícia ruim, né? Então você está vendo aí crise, está vendo problema de segurança no país, está vendo uma série de problemas aí no dia a dia. Quando você fica alimentando isso, a gente acaba tendo um dia mais infeliz, né? E aí a gente passa a olhar para o mundo e achar que é um mundo de escassez. Para que uma pessoa cresça, a outra tem que cair. Para que um país cresça, o outro tem que entrar em dificuldade, né? Para que alguém vença, o outro tem que perder. E o mundo, na verdade, se você mudar a lente dele, né? Volta à imagem normal aí. Se você mudar a lente que você está vendo o mundo, você vê de uma maneira diferente, ao invés de escassez, você vê abundância, porque durante a história da humanidade, várias vezes previram que nós nunca conseguiríamos produzir alimentos para a população que a gente tem hoje, né? De 7 bilhões de pessoas no mundo. E aí a ciência descobriu novas maneiras de produzir, melhorou os alimentos, né? A produção, melhorou o ganho em escala, melhorou a produtividade e a gente tem uma produção sempre maior hoje do que a necessidade, né? A gente produz mais alimentos no mundo do que nós precisamos. Então, ver o mundo, olhar para o mundo, em que você vê abundância, em que várias pessoas podem ganhar, que você pode ganhar, por dia, 26 brasileiros tornam-se milionários. E se fala de crise o tempo inteiro na televisão, porque notícia ruim vende. Mas por que não fala dos 26 brasileiros que a cada dia se tornam milionários? Eles têm de bem de patrimônio, né? Fora a casa e fora a empresa que eles trabalham, ali o carro que eles andam, tem $1 milhão em patrimônio, em dinheiro que você pode lançar mão. E aí, a cada dia, 26 brasileiros tornam-se milionários.
Então não é um mundo de abundância? O mundo inteiro está cada vez mais rico, a gente vê cada vez melhorias, né? Olha para a sua vida hoje, pergunta como foi a dos seus pais, pergunta como foi a dos seus avós, se você ainda tem avós vivos para perguntar, mas vê a diferença, como nós estamos melhorando. A população, de maneira geral, vive mais hoje. Veja o que a gente está melhorando. É claro que nesses avanços todos do mundo, a gente tem coisas em que piorou. Então, como você vê o mundo faz uma diferença muito grande no resultado que você tem do mundo. Como é que você está olhando para esse mundo? Você está vendo um mundo de abundância ou um mundo de escassez? Você está vendo um mundo de possibilidades ou um mundo de dificuldades? Desliga a televisão, que traz muita notícia ruim, e foca nos seus objetivos, foca em aprender cada vez mais, em crescer. Se tem crise, crise é oportunidade, né? Crise, problemas são oportunidades disfarçadas. Então entenda bem a crise, entenda bem o problema para você ter uma oportunidade aí, tirar uma lição de vida daí. Nós vimos na história dos pedreiros que o Pedro encontrou um propósito na vida, né? Uma missão para realizar. E isso motivava ele dia a dia. Qual é o seu propósito? Qual a sua missão? A missão é aquilo que você deseja ser, né? Onde você quer chegar. E como você pode fazer dos teus dons, como você pode dividir os teus dons trabalhando para melhorar de alguma forma o mundo, para ajudar as pessoas. Então a gente vai ver a missão como um destino, onde você quer chegar, onde você vai chegar nessa vida. Como você vai chegar lá, o mapa, né, o roteiro, o planejamento vai ser a visão. Como é que você vai ganhar o jogo? Como é que você vai chegar naquele teu destino? Como é que você vai chegar naquele seu objetivo, né? E o caminho, né, a bússola que vai guiar você, não vai deixar você se perder, são os valores. E os valores são muito importantes para a gente. Você vai ver a nossa lista de valores, uma sugestão aqui para você. Dessa lista de valores, você vai escolher 5 que você acha mais relevante, mais importante, e aí você vai procurar praticar no dia a dia, no seu trabalho, esses 5 valores. De que forma você vai praticar eles no seu trabalho, né? Pensa como você vai botar em prática. Cada dia você vai botando em prática um pouco desses 5 valores. E aí você vai vendo como isso tem um impacto na sua vida. Você viu que de vez em quando a gente faz umas perguntas para você, né? Vou trazer mais uma. O que você ama fazer na vida? Você já parou um momento para se perguntar o que ama realmente fazer na vida? Se você ainda não parou, eu vou pedir para que você pare agora. Entenda um pouquinho como funciona, como é que a gente descobre o que ama fazer na vida e depois você pausa o vídeo e se dê um minuto, se permita descobrir o que você realmente ama fazer na vida. Claro que quando a gente pergunta isso, o que você ama fazer na vida, não vale, né? Comer, dormir, fazer amor, esse aí todo mundo gosta, não precisa nem dizer, né? Mas qual a atividade que você realmente ama fazer na vida? Algumas pistas para você descobrir isso. Primeiro, quando a gente está fazendo aquela atividade que nós adoramos, que nós amamos fazer, a gente perde a noção do tempo. Se você está fazendo ela por 2, 3 horas, é como se passasse 10 minutos, né? Você não vê a hora passar, não vê o tempo passar. Outra pista sobre o que a gente ama fazer. Quando você começou a fazer, você desenvolveu rápido. Por exemplo, uma pessoa que tem dom, que ama cantar, tem um dom para música. Quando ela começa a aprender as primeiras notas, ela desenvolve muito rápido, né? E rapidamente ela tem um crescimento. Então, o que a gente ama fazer? A gente perde a noção do tempo, nós desenvolvemos rápido. Por desenvolver rápido, seria alguma coisa que você poderia ensinar para alguém, já que você desenvolve rápido, né? E, por último, se você desenvolver isso durante uma vida, vai ser bacana. Só o fato de pensar em fazer essa atividade, você já se sente bem. Quem gosta de cozinhar, por exemplo, só o fato de pensar que final de semana vai preparar alguma coisa em casa, já começa a se sentir bem desde hoje. Isso é muito importante, né? Então, o que você ama fazer na vida? Agora sim, você pausa o vídeo e faça essa pergunta a si mesmo. O que você ama fazer na vida? Levando em consideração essas pistas que nós acabamos de dar aqui. Ok? E aí? O que foi que você descobriu que você realmente ama fazer na vida? Porque isso vai lhe ajudar a desenvolver na carreira e também a cultivar a sua felicidade. Agora que você descobriu o que você realmente ama fazer na vida, eu vou pedir para você destacar entre as atividades que você descobriu que ama fazer na vida, aquelas em que, se você desenvolver durante a vida, você pode se tornar um dos melhores do mundo fazendo.
Por exemplo, se você gosta de praticar exercícios físicos, né? E aí você se sente tão bem, perde a noção do tempo, né? Você poderia desenvolver isso uma vida inteira. Fazendo isso, você pode se tornar um dos melhores do mundo? Aquelas atividades que você ama fazer e também pode se tornar o melhor ou um dos melhores do mundo, você destaca. Faz um destaquezinho nessas coisas. E aí, por último, como você pode ganhar dinheiro com isso? Como você pode trazer isso para o seu trabalho? Vou contar um exemplo simples que vai ficar mais fácil da gente entender. Uma vez a gente estava fazendo um treinamento numa empresa de planos de saúde. E aí, ao perguntar para a equipe lá, o que você ama fazer na vida? Um rapaz, um vendedor, disse o seguinte, olha, ele chama Márcio, né? Professor, eu amo fazer duas coisas na vida. Uma é cantar, tocar instrumento musical, né? Eu toco violão desde criança, eu tenho uma banda, tocar um instrumento musical. E a outra é vender. As duas coisas que eu mais amo na vida é tocar e vender. Aí eu falei, que bacana, Márcio, que você descobriu isso. Você já pensou em como juntar isso no trabalho? Como trazer o teu dom, o teu talento do violão para o trabalho? Ele disse, mas como é que eu posso fazer isso? Aí eu dei a sugestão para ele. Você já imaginou chegar num cliente com o violão? E, ó, eu já ponho dentro do carro, ele me falou, o meu violão está sempre dentro do carro. Então agora quando você descer para atender um cliente, quando você descer do carro, você põe o violão, né? Já desce com o violão e a pastinha do lado. O cliente vai olhar para você e vai falar, puxa, você vende plano de saúde ou você toca? Eu faço as duas coisas. Qual a música que o senhor gosta, né? E aí você já puxa lá, toca umas duas para ele e depois você fala sobre saúde. Bem, agora eu vim ajudar a cuidar da sua saúde. Olha que interessante. Que outro vendedor pode fazer isso? Só alguém que tem o mesmo talento que você. Você vai passar a se diferenciar, né? Falando isso para o Márcio, você passa a se diferenciar entre todos os vendedores e vai ter muito mais sucesso na venda. E o teu dia, o que é mais interessante, o teu dia vai ser cada vez mais feliz. Você vai chegar cada vez mais feliz no cliente porque você vai passar o dia vendendo e tocando. São as duas coisas que você mais gosta, que você mais ama fazer na vida. Então pensa em como trazer isso para o teu trabalho, né? Vale a pena você dedicar, troca uma ideia com a gente, troca uma ideia com um amigo. Como é que você pode trazer aquilo que você ama fazer para o teu trabalho hoje e se não tiver jeito, não tiver a menor possibilidade, né? Faça isso como hobby. E se mesmo assim não conseguir, cria uma estratégia, um plano para você fazer aquilo que você realmente ama fazer na vida. Porque quando a gente está desenvolvendo os nossos pontos fortes e nós somos fortes naquilo que amamos fazer, a gente desenvolve rápido, como a gente viu, aí o nosso trabalho, o nosso dia a dia passa a ser mais feliz. E quando eu cultivo a felicidade, aquela felicidade gera mais felicidade, eu cultivo novamente a felicidade e vira o círculo virtuoso, né? Eu me sinto cada vez mais feliz, crio novas conexões no cérebro e vou tendo cada vez mais experiência de felicidade. E tudo começa, né, com essa decisão que você teve de fazer o curso. E a cada momento, a cada vídeo, a cada dica, você está aprendendo mais ainda como construir uma vida mais plena, mais feliz. Então, vai aí mais uma dica. Para você se perguntar o que você ama fazer na vida e como trazer isso para o teu trabalho, né? O que você ama, o que você pode ser o melhor do mundo e como trazer isso para o teu trabalho. Ou como transformar isso num negócio. E eu vou dar até o meu exemplo pessoal. Eu sou publicitário, como eu falei no início do vídeo, fiz uma carreira de publicitário, tive vários prêmios nacionais, mais de 10 prêmios nacionais de propaganda, e depois de um tempo eu mudei de sonho. Eu não queria mais ser publicitário. Larguei tudo e montei um negócio. E esse negócio foi crescendo durante 7 anos. Né? Por excesso de confiança, por excesso de otimismo, eu acabei querendo crescer muito mais rápido. Em um ano, os 7 anos deram certo, a empresa foi crescendo. Em um ano, eu montei outras empresas, várias outras operações e acabei quebrando. Então você imagina, ter uma primeira carreira que foi bem sucedida, de publicitário, uma segunda carreira que foi bem sucedida também por 7 anos, e aí eu acabei quebrando, né? Como é que eu poderia fazer um negócio que estava crescendo tão bem quebrar? E aí lá, no fundo do poço, né? Primeiro, como a gente falou da outra vez, eu passei a desenvolver a minha espiritualidade, né? Passei a acreditar em Deus e passei a desenvolver aí uma proximidade com o divino, né? Com o espiritual. E a segunda coisa que eu fiz foi me perguntar o que realmente eu amo fazer na vida. Eu nunca tinha parado para fazer essa pergunta. E a resposta dela mudou minha carreira mais uma vez. Quando eu me fiz essa pergunta, veio 2 coisas à minha cabeça. Eu gostava muito de ler
mas não tinha tempo na empresa, né? Era uma correria tão grande que eu nunca tinha tempo para ler. E a segunda coisa que eu amava fazer na vida era desenvolver as pessoas, jogar as pessoas para o alto, né? Dar uma mensagem de otimismo para a pessoa sair vibrando dali. E aí eu pensei, pô, como é que eu vou fazer disso um negócio, né? Já sei o que eu amo fazer na vida, se eu desenvolver uma vida inteira, eu acho que eu posso ficar muito bom de ler, né? Ser um dos melhores leitores, um dos melhores motivadores, palestrantes, mas como é que eu transformo isso em um negócio? Aí eu olhei assim para o meu círculo de amizades, né? E aí lembrei de um amigo meu, que é aquele incentivador, que quando eu chegava com uma ideia lá, ele botava mais pilha ainda, né? Jogava para o alto. Aí eu convidei, Marcelo, preciso almoçar com você. Aí a gente foi almoçar e eu disse para ele, olha, eu já sei o que eu vou fazer da vida. Aí ele disse, diga lá, Giovanni, o que você vai fazer? Rapaz, eu vou fazer uma carreira de palestrante, eu vou ser palestrante agora. Ele deu uma gargalhada, riu pra caramba na minha frente, né? Como que você vai ser palestrante? Você não tem ruga, você não tem um cabelo branco, essa parte eu gostei, é verdade, né? Mas você não tem experiência para passar. Que experiência você vai passar? Você não superou um câncer, não morou no Tibete, né? Que experiência você vai contar para as pessoas? Você precisa ser um cara velho para ser palestrante. E aí eu, puxa, estava precisando daquela motivação naquele momento, tirou as forças, né? Acabei desistindo de começar ali a carreira de palestrante e aceitei o conselho dele. Volta para a agência de propaganda que tem um monte de gente procurando, eu arrumo um emprego para você. E voltei a trabalhar numa agência de propaganda. Começando a trabalhar, né? Recomeçando a trabalhar como publicitário, criando campanhas e tudo mais. A agência que eu trabalhava tinha uma operação que a gente chama de no media, fazia ações promocionais e recrutava de 100 a 200 pessoas toda semana para panfletar na rua, né? Fazendo propaganda de empreendimentos, de imóveis, era um boom imobiliário na época. E aí precisava de alguém para motivar essas pessoas. Eu disse, opa, deixa que eu vou lá e motivo. Aí eu comecei a fazer palestra para essas pessoas que precisavam trabalhar no sol, no dia a dia, e aí a gente teve um resultado muito bacana. Eu fui ganhando confiança fazendo isso, peguei logo a carteira de clientes da agência, os melhores clientes, e comecei a ligar para eles. Olha, eu estou começando, né? Falava com os clientes lá, eu estou começando uma carreira de palestrante e eu queria fazer uma palestra de graça na sua empresa. Se você gostar, depois você me convida. E assim a gente foi fazendo uma de graça e a outra era convidado e cobrava por isso. Então, depois eu olhei para a cidade. Quais são as empresas que eu mais admiro na minha cidade? Quais são os melhores clientes que eu poderia ter? E comecei a ligar para eles, né? E insistindo, persistindo, até conseguir uma palestra de graça. Depois, acabavam me chamando para fazer outra. E assim eu fui dos melhores clientes da agência, para os melhores clientes da cidade, para os melhores clientes do estado e comecei a oferecer para os melhores clientes do país. Olha que interessante. A maior surpresa que eu tive ao me perguntar o que eu amo fazer na vida foi descobrir o seguinte: eu tive uma carreira de 10 anos como publicitário, uma carreira de empresário de 7 anos, com 1 ano fazendo palestras e depois essas palestras viraram consultorias para as empresas, eu tive mais sucesso do que os 17 anos para trás. Você viu só o impacto que tem, a diferença que tem a gente conhecer o que a gente ama fazer na vida? É isso que eu proponho que você faça agora. Descobre o que você ama fazer na vida e encontre uma forma de transformar isso num negócio ou encontre uma forma de trazer isso para o teu trabalho. Porque dia a dia você vai estar cultivando a sua felicidade e vai estar aproximando você mais ainda do teu sucesso, do teu crescimento, da tua superação. Traz o que você ama fazer para o dia a dia para você praticar todo dia. Uma outra coisa, né? Uma outra dica que pode fazer a nossa felicidade ser cultivada a cada dia é nós pararmos todo dia ou toda semana para desenvolver os nossos pontos fortes. O que são nossos pontos fortes? São aquelas características que nós temos ou algumas habilidades que faz a gente desenvolver, mas faz a gente se sentir bem quando está praticando ou quando está naquela atividade. Então, a gente viu agora há pouco o que a gente ama fazer. Então, além daquilo que você ama fazer, se pergunte aquilo que você pode ser o melhor do mundo fazendo. E aí, se você praticar, ou seja, uma daquelas coisas que você ama fazer, se você praticar bastante, pode se tornar uma das melhores do mundo, tem chance de ser um dos seus pontos fortes. E esse ponto forte, quando você está desenvolvendo, você sente felicidade. A gente produz a dopamina, que é um dos hormônios que deixam a gente mais felizes, né?
e vai criando uma nova estrutura cerebral para que você sinta cada vez mais. Então, praticar aquilo que você gosta de fazer, que você ama fazer, todos os dias ou toda semana, já dá uma ajuda tremenda aí no desenvolvimento da sua felicidade. Às vezes, você não precisa nem fazer aquela atividade. Por exemplo, quem adora cozinhar, só o fato de você programar que vai cozinhar no final de semana, você já começa a se sentir bem, a se sentir mais feliz desde hoje. Para você ter uma ideia, a gente aumenta a produção de endorfina em 27% pelo fato da gente esperar com expectativa algo de bom. Então é uma boa dica aí para você. Desenvolva os seus pontos fortes. Quais são? O que você gosta de fazer? Dançar, cantar, escrever, ler, passar um tempo com a família. Desenvolve isso, faça conscientemente mais vezes. Muita gente vai crescendo profissionalmente, vai ganhando cada vez mais dinheiro e esquece de fazer aquelas coisas que ama fazer. Então acaba não deixando para depois, nunca tem tempo para fazer aquilo que gosta. Se você descobriu aquilo que gosta, e descubra porque a gente gosta de algumas coisas mesmo, desenvolva isso, faça isso com mais frequência. Se você gosta de ir à praia, vá com mais frequência, isso vai ajudar muito a você desenvolver a felicidade. Ok? Porque é tão importante desenvolver os nossos pontos fortes. E todos nós temos algumas vantagens, temos facilidade de desenvolver algumas coisas, assim como tem um monte de dificuldade de realizar outras. Isso acontece porque o nosso cérebro ele cresce ao contrário dos outros órgãos. Olha como é que funciona. Quando um bebê nasce, geralmente o coração é pequeno e vai sendo desenvolvido ao longo da vida. Quando o adulto, comparando o coração de uma criança, de um bebê que acabou de nascer com um adulto, o coração do adulto é bem maior do que o coração de um bebê. No cérebro acontece o contrário. Nós nascemos exatamente com 100 bilhões de células nervosas e mantemos essa quantidade pela vida toda. Mas olha o que acontece que faz a gente entender que o nosso cérebro cresce ao contrário. Ao nascer, o bebê vai criando novas conexões neurais. Cada dia são milhões, bilhões de novas conexões. Então, ao nascermos, nós criamos essas conexões até os 3 anos. Quando nós chegamos aos 3 anos de idade, cada célula nervosa, cada neurônio nosso esticou 15 mil braços, que são os áxions, e criaram 15 mil conexões. É o máximo que o nosso cérebro chega em conexões neurais. É uma malha extraordinária. E a partir dos 3 anos, nós começamos a perder e a desgastar essas conexões. Isso é natural, acontece com todo mundo. Quando nós chegamos aos 15 anos de idade, nós temos apenas metade daquela malha cerebral fantástica que o bebê ou a criança de 3 anos tinha. Então, quando nós chegamos aos 15 anos, nós já perdemos metade das conexões que nós tínhamos aos 3 anos. E o que acontece? Por que é assim? É que o cérebro, ao criar aquela malha extraordinária aos 3 anos, ele vai reforçando aquelas vias onde elas são mais estimuladas. Então, se a criança teve o contato com a música, aquelas vias ligadas à música vão sendo alargadas, elas vão tendo mais e mais conexões. E se, por exemplo, não teve contato com cores, com colorido, talvez não desenvolva a pintura, não desenvolva o lado ali artístico. Que aquelas conexões elas vão sendo desgastadas e acabam deixando de existir. Então, o nosso cérebro, primeiro, ele precisa criar essa malha gigantesca para nos especializar em algumas coisas. Então, todos nós temos alguns pontos fortes e outros temos dificuldade. A maioria do resto, e todo o resto, nós temos algumas dificuldades. E aonde a gente pode desenvolver mais a felicidade, aonde a gente pode desenvolver mais a nossa carreira? É quando a gente identifica o nosso ponto forte e passa a desenvolver cada vez mais. A gente tem mais chance de crescer quando a gente desenvolve aquilo que nós já somos bons. Quem é bom em matemática precisa virar o bicho, desenvolver cada vez mais, que aí vai ter mais sucesso, vai se sentir bem, vai se sentir mais feliz. Quem tem o dom para a música, quem tem como ponto forte a música, quanto mais desenvolver a música, mais vai ser feliz e mais vai desenvolver a sua felicidade. Então a dica é, descubra o seu ponto forte e passe a desenvolvê-lo. Quanto mais você desenvolver, mais você vai progredir na sua profissão, na sua carreira e mais você vai se tornar uma pessoa feliz. Então a dica é essa. Vem com a gente, vem ser mais feliz.